Olá pessoal, aduaneiros e aduaneiras, nós vamos falar sobre um tema que sempre me trouxe boas lembranças. Admissão temporária. Você conhece esse regime especial? Você sabe o quanto que ele pode ser importante para o sucesso do seu negócio? Você já orientou o seu cliente, despachante aduaneiro, de como utilizar esse regime? Não? Aguarde um instante só, que nós já vamos falar sobre esse tema. Ele é muito importante quando você estiver atuando na importação. Já voltamos. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Ribeiro, como você já sabe. Eu sei que ele é um instrumento importante para viabilizar uma série de negócios, mas também pode trazer alguns problemas. Eu não quero aqui alertar, ou chamar a atenção para os problemas. Nós vamos falar do regime, vamos falar de algumas situações em que ele pode trazer problemas e vamos trazer também as soluções. Não adianta trazer só o problema, vamos trazer também as soluções. Primeira questão que eu quero tratar aqui para você, o que vem a ser a admissão temporária? Pelo próprio nome, você já começa a entender que é um regime especial em que se permite a entrada no território aduaneiro, a admissão, temporariamente em razão de alguma finalidade relativa àquele bem que você trouxe para o território aduaneiro. Não vamos falar aqui nesse vídeo da admissão temporária para utilização econômica. Isso fica para um próximo vídeo e você já anote aí. O título será Admissão temporária para utilização econômica. Principais problemas e soluções. Já anote aí. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa questão, estou recomendando você aqui a leitura da Instrução Normativa 1600 de 2015. Obviamente que ela vem sendo alterada. Esse é um marco originário e depois ela vem sendo alterada, mas lá tem todo o conteúdo. Claro que é um conteúdo técnico, portanto, se você não tem familiaridade com a linguagem aduaneira, com certeza você terá dificuldade no seu entendimento. Porém, consulte um despachante aduaneiro, consulte uma pessoa que possa te esclarecer esses detalhes. Mas a leitura ela é obrigatória. Quero chamar sua atenção aqui para que você compartilhe esse vídeo. Dê um like nesse vídeo, a informação aqui é importante e relevante, aduaneiros e aduaneiras. Inscreva-se no nosso canal. Eu tenho a certeza de que você que está me assistindo não é inscrito, a grande maioria de vocês. Por quê? Porque nós temos a situação em que a pessoa que nos assiste, 50%, 50% no mínimo, elas não são inscritas no nosso canal. Quer me seguir no LinkedIn? Quer saber um pouco mais? Aqui na descrição você vai ter lá. Clica lá que você vai fazer parte da minha rede, ok? Então vamos retomar aqui o tema. O que você precisa saber sobre esse regime? Esse regime, a admissão temporária, como o nome já diz, é admitido temporariamente, porque a previsão é de que retorne ou que seja transferido para um outro local fora do território aduaneiro. Admissão temporária. Esse regime, ele está baseado no regime suspensivo da tributação. O que significa isso, Eduardo? Regime suspensivo da tributação. Fala numa linguagem mais tranquila, meu querido. A linguagem é aduaneira, mas vou simplificar aqui. Quer dizer que aqueles tributos, em suas espécies, impostos, taxas e contribuição, elas não vão incidir, ficarão suspensas até o momento em que você busque a nacionalização ou ainda que você
faça a reexportação desse material, não vai haver incidência de tributo algum, entregue para a Receita Federal ou venha a ser destruído. Mas, de qualquer forma, grave apenas isso, que os tributos eles ficam suspensos. Que tributos são esses, Eduardo? Os tributos são o Imposto de Importação, o IPI, o PIS/COFINS Importação, eventualmente o CID e a contribuição denominada adicional do frete, adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. Então, o AFRM também está incluído nessa suspensão tributária. Próxima pergunta que geralmente as pessoas nos fazem. Eduardo, quais bens se aplicam a esse regime de suspensão? Lá na instrução normativa que eu indiquei acima, há uma série de situações em que lá estão elencadas com relação aos bens que podem ser aplicados e as situações. Trago aqui para você o que nós temos visto com de uma forma mais comum, que as pessoas trazem os bens para demonstração, promoção comercial, para fazerem teste, para serem consertados, para reparar outros bens importados que estejam aqui no Brasil. Lembro muito bem que um cliente, que eu não vou falar, mas o maior produtor de alimentos do mundo, ele trazia célula de extração de café para fazer reparos nas suas máquinas que faziam a torrefação do café aqui no Brasil. Então existia a admissão temporária para isso. Quero chamar a sua atenção aqui que nós já gravamos um vídeo importante sobre importação, sobre a nova declaração de importação. E nós fizemos isso em 3 vídeos. A produção vai colocar aqui para você, aqui no card para você, um deles, que é a chamada do INPE, vantagens do novo processo de importação, vídeo 1. Aqui na descrição, ela vai colocar do INPE 2 e 3. Assista os 3 vídeos, é importante que você assista, justamente para quê? Para você dominar esse conhecimento. E olha que bacana, é um conhecimento que está sendo transmitido para você de forma livre e gratuita. E com certeza tem conteúdo importante e relevante para o seu conhecimento. Eduardo, queria saber então agora das condições. Que condições esses bens são admitidos temporariamente no território aduaneiro? Pois bem, erro grave que eu já vi aqui em alguns processos que eu analisei. Essa operação ela é sem cobertura cambial. Não confunda com entreposto aduaneiro, que é um outro regime, que se admite a cobertura cambial. Aqui é admissão temporária. Essa operação deve ser cursada sem cobertura cambial. E eu já vi algumas operações em que houve a cobertura cambial. Isso você pode estar sujeito, inclusive, na incidência de um crime financeiro. Depois consulte um advogado, um colega advogado, para que você possa verificar essas circunstâncias, ok? Uma outra situação das condições é que ele seja, obviamente, o nome já diz admissão temporária, então que ele tenha o caráter temporário de ingresso no território aduaneiro e ele seja adequado àquela finalidade pretendida, porque você vai ter que apresentar isso para a Receita Federal. Eduardo, ele pode ser concedido também para pessoa física? Pode. Ele pode ser concedido para pessoa física e pessoa jurídica. Qual é o prazo máximo que se admite? O prazo máximo admitido em razão da aplicação da instrução normativa neste momento são 5 anos. Ok? Eduardo, eu vou trazer esses tributos, eu vou trazer esses bens, melhor dizendo, e os tributos ficarão suspensos. A garantia, ela é exigida ou não? Olha, em épocas passadas, acima de determinado limite, a instrução normativa exigia que se fosse garantido, através de fiança bancária, depósito ou seguro aduaneiro. Hoje, não existe mais essa garantia. Então, eu acredito que a utilização desse regime e dessa forma deve sofrer uma fiscalização mais intensa por parte da Receita Federal, porque a empresa, através da fraude, pode trazer esse bem e informar que é uma admissão temporária apenas e tão somente
para ficar com o bem aqui um tempo maior, sem o pagamento dos tributos devidos. Então, não faça isso porque a Receita Federal está atenta a esse movimento também. Uma outra questão que as pessoas me perguntam é: Eduardo, e a extinção deste regime, como é que ocorre? Se o regime é admissão temporária, o primeiro deles só pode ser a reexportação do material. O material veio para o Brasil, foi admitido temporariamente, cumpriu com a sua finalidade, cumpriu com a sua programação e depois ele retorna para a origem. Qual é a outra situação que você pode dar cumprimento à extinção do regime? A destruição do bem. Eduardo, mas eu vou destruir? Sim, você pode destruir o bem e eventualmente extinguir o regime. E deixar, obviamente, aquele termo de responsabilidade que você assinou, ele não vai ser executado uma vez que foi destruída a mercadoria. Você também pode, é uma hipótese que eu já vi acontecer, entregar os bens para a Receita Federal, se ela aceitar o bem e, obviamente, depois ela destina esse bem para doação. Olha, já utilizei e agora eu não tenho mais utilidade, não acho interessante a destruição, acho que pode ser doado para alguma entidade, a Receita Federal tem convênio com algumas entidades, e essa entidade se propõe a receber esse bem. Você também pode transferir esse bem admitido em admissão temporária para um outro regime também suspensivo. E você também pode, como derradeiro, nacionalizar aquele bem que foi admitido temporariamente. Você tem interesse no bem ou algum cliente seu que deseja nacionalizar, ele também pode promover a nacionalização. Lembrando aqui que é óbvio que o cliente, aquele que deseja nacionalizar, precisa, obviamente, estar habilitado junto à Receita Federal para executar os processos de importação. Era isso que eu queria passar para vocês por hoje. Espero que esse conteúdo seja relevante e agregue ao seu crescimento profissional. Estamos aqui para trabalhar em prol do crescimento da nossa comunidade, ofertando para você conhecimentos importantes e relevantes. Espero que você esteja comigo no próximo vídeo. Muito obrigado.